O Brasil, segundo a sua concepção, é um exemplo em preservação dos direitos fundamentais das mulheres, se comparado com outros países? Então, no contexto da América Latina, o Brasil é um dos poucos países que possui uma legislação própria específica para o caso de violência contra as mulheres no âmbito doméstico. Então, nesse sentido, a gente tem avançado um pouco mais. Com relação a outras questões de discussão de gênero na escola, a questão do aborto, o direito ao próprio corpo, eu acho que a gente ainda precisa avançar, aprender com outros países da América Latina. Qual a principal violação dos direitos fundamentais que as mulheres brasileiras sofrem? Eu acho que tem a ver com mais o direito ao próprio corpo, principalmente se a gente considerar que a população brasileira tem 70% aí de mulheres e homens negros, né? Então, a herança que a gente tem escravagista ainda é muito grande. Então, as pessoas dentro da sua afirmação de ser, né, homem ou mulher negra, ainda a gente vê muito racismo institucional, racismo na vida privada, racismo na vida pública. E eu acho que essa questão ainda a gente engatinha. Você acha que as brasileiras têm total conhecimento de seus direitos? Olha, durante os últimos 13 anos que a gente viveu um governo um pouco mais progressista, eu acho que a gente avançou em algumas políticas públicas, né, principalmente nas questões dos direitos das mulheres, com a Secretaria de Políticas para as Mulheres. A gente avançou em algumas questões com relação à educação, mas a gente está vivendo um momento político que a gente tem retrocesso, né? Alguns direitos a gente tem perdido. Então, eu creio que nós, nesse momento, nessa conjuntura política, a gente tem tido dificuldade de disseminar alguns direitos pelo avanço do conservadorismo, mas a gente tem grandes possibilidades, mesmo que algumas discussões, por exemplo, a discussão de gênero na escola, que no Tocantins e no município de Palmas, ela é proibida, né? Então a gente tem uma legislação que proíbe, a gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade que está em trâmite no Tribunal de Justiça, e isso afeta diretamente o direito das mulheres e fazer com que essas mulheres tenham acesso aos seus direitos desde a ter infância. Então, discutir gênero na escola é sintomático para que a gente tenha condições de discutir não só as questões de equidade, mas também de violência dentro de casa, né? Violência sexual, violência doméstica. O Brasil, na sua concepção, é um exemplo de preservação de direitos fundamentais das mulheres, se comparado com outros países? Então, a questão dos direitos fundamentais das mulheres é uma questão ainda muito controversa, porque nós temos, né, uma série de legislações aqui no Brasil que são muito avançadas quando se fala, né, da proteção do direito humano das mulheres. Então, nesse aspecto, né, dentro do ordenamento jurídico, a gente ter muitas leis que protegem as mulheres, nós somos sim considerados, né, um país avançado. Mas aí fica o questionamento se essas leis já são efetivas ou se ainda estão só no papel. Então essa é uma controvérsia. Qual a principal violação dos direitos fundamentais que as mulheres brasileiras sofrem? Dentro de todo esse contexto, né, que a mulher brasileira está inserida, de violência, e aí quando você fala de violência contra a mulher, você fala de violência de gênero. Hoje, pelas pesquisas que você encontra, uma das maiores violências que as mulheres são acometidas é a violência doméstica e violência familiar. A gente tem aí o mapa da violência de 2015 que demonstra, né, que os maiores índices de violência são dentro do contexto doméstico. É aquela violência que ela sofre do companheiro, do marido, do namorado ou do ex-namorado. Então esse tem sido, né, um dos maiores sintomas, né, de violência contra a mulher, a violência doméstica e familiar. Você acha que as brasileiras têm total conhecimento de seus direitos? Infelizmente não. E isso também é uma questão cultural, quase que mundial.
não só as brasileiras, como as mulheres no mundo todo ainda não conhecem completamente a extensão dos seus direitos. E isso, na verdade, né, é uma estratégia de dominação, né, do patriarcado que é muito eficaz de que nós mulheres não tenhamos a consciência de todos os direitos que nós temos, justamente para que a gente não faça valer. Então esses direitos acabam ou não sendo, né, exigidos por nós mulheres, ou simplesmente eles são invisibilizados. Então ainda hoje, né, a mulher não tem essa ampla consciência. Muitas vezes ela conhece, mas de uma forma tão distante que ela não sabe como aplicar ali na prática, né, quando ela sofre uma violência. E isso com certeza é um fator que determina muito para que esse contexto de violência contra a mulher ainda não tenha, né, mudado, que a gente ainda vive, né, numa cultura de violência de gênero muito grande. Bom, eu sou a professora Gleice, sou professora na Universidade Federal do Tocantins, sou feminista, justificando um pouco, inclusive, parte dessa minha fala, e começar, inclusive, justificando a partir de uma frase bem clichê, né? Por que eu sou feminista, né? Bom, eu sou mulher há tanto tempo que seria tolice não ficar ao meu lado. Então, a ideia do feminismo é construir perspectivas, pontes e diálogos para que eu me entenda como mulher e entenda como a sociedade me vê lá fora, né? Então, a gente sabe que a sociedade trata de forma desigual homens e mulheres, que o ponto de partida, os obstáculos e, consequentemente, o ponto de chegada serão extremamente diferentes entre homens e mulheres. E isso, inclusive, incorporado a outras intersecções que estão, inclusive, em atributos do meu corpo, né? Ser mulher negra, periférica, de uma região tida como não desenvolvida, tudo isso faz acirrar essas desigualdades, né? E faz com que eu e todas as mulheres negras estejam na base da pirâmide social, sustentando todo um viés econômico que não vai nos beneficiar em nenhum momento. E aí a gente chega, inclusive, nos direitos básicos, né? Que nós mulheres não temos acesso à saúde pública, nem de qualidade, nem de péssima qualidade, né? Porque se a gente for pegar outros setores, eles têm acesso ao SUS com muito mais facilidade do que nós, mulheres. E o direito à educação, que, ao meu ver, é o viés, é o caminho para uma transformação social, mas a gente não consegue acessar isso, né? Nós mulheres, e sobretudo nós mulheres negras, não conseguimos terminar a educação básica. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente não adentra as universidades. E todas as vezes que a gente adentra as universidades por uma política de afirmação de direitos básicos, né, nós temos nossas identidades, nós temos nossa capacidade contestada. Então, necessariamente eu acredito sim na educação como um ponto de mudança e transformação social, e acredito inclusive que essa transformação social não aconteceu porque as mulheres não estão nesses espaços. Penso que o feminismo tende a contribuir com isso e acredito muito nisso, inclusive tentando criar uma epistemologia feminista que esteja sensibilizada para entender que saberes são construídos por e para mulheres, e que há uma contra-hegemonia, né, de que mulheres são sensíveis e que mulheres não conseguem ter a frieza para pensar a sociedade, que isso é um grande engano, que não há efetivamente espaço para isso. Mas numa outra oportunidade a gente pode aprofundar com mais ênfase e, de alguma forma, né, deixar aqui um recado para vocês de que homens comandam o mundo, e o mundo está em caos porque são homens que estão pensando, né, políticas sociais, econômicas e culturais que excluem, né, metade da população do pensamento social. Um abraço.